eu ia-te sugerir recomeçarmos. Bom, cabe a mim agradecer a vossa presença, agradecer muito, é uma honra ter a Ana Paula comigo aqui hoje, agradeço-lhe muito ela ter aceito este convite, desta conversa-leitura. Para quem não conhece, a Ana Paula é curadora independente, escritora, editora, e precisamente por transitar entre a academia e o mercado, e o mercado da arte, assim, a região da arte, a instituição da arte, ela, ela pode conversar comigo ou entender ou criar relações aqui sobre um trabalho que é feito numa pesquisa de pós-graduação, que é este livro, O Corpo Neutro, que vamos apresentar, conversar sobre aqui. E esse livro é o meu mestrado em Poéticas Visuais na ECA USP, com o orientador Mário Ramiro. Eu vou, então, convidar a Ana a ler os trechos que ela escolheu e depois vamos conversar sobre esses trechos. A ideia foi que a gente conversou sobre como trazer um trabalho para esse contexto, né, do Instagram, como as pessoas que estão assistindo poderiam ter a obra mais presente, já que aqui é difícil mostrar filme, imagem. Então, a gente escolheu falar desse livro do Felipe, que tem uma relação com fotografia, mas que por meio da palavra dá para entrar, dá para sentir o trabalho. Então, o que eu tinha proposto é da gente fazer algumas leituras de algumas partes do livro e ir conversando a partir disso, para que quem estiver escutando possa também ter ele mais presente. Então, vamos lá, eu vou ler alguns pedaços, alguns trechos de uma das personagens, que é a Helena Maria, do livro. Então, começo. Isso daqui são as férias do Vimeiro, das quais te falei tantas vezes. É para lá que vamos. Você não conhecia essas fotos, conhecia? Faz tanto tempo, íamos todos os anos. O Vimeiro é a praia da minha vida. As férias eram os dias mais esperados do ano, claro. A gente ficava num estado tal de inquietação, conforme iam chegando aqueles dias, aquela semana sem semana. Papai dizia que tanto na paz do Vimeiro, quanto na guerra do ultramar, as semanas não existiam, nem sábado, nem domingo, nem segunda. Eu sempre penso nisso. Meu pai, um homem doce, naquela guerra dura. Lembro-me que quando eu era bem pequena, uma das coisas que mais me comovia no Vimeiro era ter os braços e o colo do meu pai só para mim, a hora que eu bem entendesse. Segunda-feira, olha, é a única coisa escrita atrás dessa foto. Não tem mais nada, não tem nome de ninguém, de lugar nenhum. Eu tenho certeza que foi minha avó que escreveu isso. No Vimeiro, minha avó fazia questão de nos lembrar todos os dias o dia da semana em que estávamos. E pior, o que estaríamos fazendo estivéssemos nós numa semana ordinária em casa. Eu sempre achei que ela fazia isso porque a sua rotina era a única que pouco se alterava no Vimeiro. Acho que ela tinha um certo ódio disso. Ela fazia no Vimeiro mais ou menos o que fazia todos os dias no restante do ano. Cozinhar, principalmente. A minha avó passava o ano inteiro em paz, enquanto nós não. Odiávamos estudar, trabalhar, passávamos o ano sofrendo pela espera do Vimeiro. Mas a gente ia ficando mais feliz conforme se aproximava as férias, e a avó ia ficando mais triste. Nessas fotos, eu, menina, vou sempre só. Mas eu não era só no Vimeiro. Haviam sempre outras crianças por lá. Quantos anos? Eu tinha uns 4 anos quando fui ao Vimeiro pela primeira vez, antes ainda da minha irmã nascer. Nesta foto estamos todos, olha, minha avó, meu avô, minha mãe grávida da minha irmã, meu pai, que não aparece, claro, porque é o fotógrafo, e eu. Uma infância inteira aqui, numa única imagem. Olha eu, molhada de praia. Eu não saía do mar enquanto não me dessem motivo. Provavelmente era do almoço e eu estava sempre molhada no almoço. Portanto, a única raridade nessa foto é meu pai se deixando fotografar, pela própria máquina ainda por cima. Papai tinha certeza de que ser fotografado pela própria máquina dava azar. Mas ele foi o primeiro a notar que nessa foto se salvara
pois nela ele tem asas de anjo, que são asas de pedra. Lembra que eu te falei das asas de pedra do meu pai? Você não entendeu? A pedra da praia colada às costas dele, repara, faz as vezes de asa. Estamos ele, eu e a avó, sentada à sombra, a rir-se, talvez de alguma asneira que eu fizera. Na verdade, eu detesto esse sorriso meu. Compare-o ao da minha avó. Ela não faz pose para sorrir porque ri com o corpo inteiro. Fecha inclusive os olhos e chega mesmo a se segurar. A avó caía no chão de rir às vezes. Já esse meu sorriso é uma imitação ridícula de uma foto qualquer de perua de revista. Olha, são 5h25 nessa foto. Minha avó, ela tinha uma relação tão doida com as horas. O mover dos ponteiros no relógio era o que de fato a movia. Na sua cabeça as coisas tinham hora e fora de hora as coisas eram o caos. Não era ela quem ditava o tempo, mas o tempo quem a dominava. O tempo encarnado nos ponteiros do seu relógio de pulso, objeto com o qual ela mantinha uma relação de reverência prática. Cada pulso adiante dos ponteiros, submetendo o passo que ela dava em direção à atividade doméstica correspondente. Hora disso, hora daquilo, não é hora de ler histórias, não é hora de plantar bananeira. Como eu já disse, papai estava sempre atrás da câmera, quase nunca à frente. Não que eu me lembre. Nisso constituía, digamos, a sua contradição. Ele era avesso a posar para as fotografias, mas um inveterado tirador das mesmas. E quando calhava de se lhe fotografarem, nunca olhava para a câmera. Apesar da compulsão fotográfica, papai tinha uma desconfiança profunda da fotografia. Com o passar dos anos, conforme foi se tornando um senhor, papai foi deixando o fotografar de lado e passou a desenvolver um maior apreço pelas coisas que não se copiam, pelo que meramente existe em plena transformação. Se a verdadeira memória é aquela que não para, ele dizia, como pode um instantâneo ser tomado por memória? Eu era criança na época dessas fotos. Pensava nelas enquanto retratos do meu presente. Achava que aquilo não acabaria nunca. Mas rapidamente me dei conta de que era inevitável sucumbir. E cada dia que passa é um dia a mais de distância dessas fotos. E a cada dia mais distante eu me torno dessa garotinha. Hoje entendo meu pai, quase nunca poso para fotos. O mar é até hoje esse lugar para onde eu sempre estou voltando. Tudo que me espera é sempre o mar. O mar é meu reparo, é a oficina mecânica de mim. A minha vida é sempre um intervalo entre dois mares, entende? Faço o que eu fizer, feliz ou triste, estou sempre à espera do próximo momento em que estarei imersa no mar, completamente mergulhada no mar, onde me sentirei novamente reunida a todas as coisas. Nessa foto, à beira da piscina, de sandalinha de couro, comendo um sanduíche, cabelo molhado, casaquinho e pernas de fora, uma combinação típica do Vimeiro, eu estou com essa cara de fula da vida, porque, obviamente, queria estar no mar. Até hoje sou a última sempre a sair do mar, pois sempre há espaço para um pouco mais daquela sensação de voo que nós humanos só experimentamos na água. Peixes voam no mar. Bom, então, para quem foi entrando, eu fiz uma leitura de uma das personagens do livro do Felipe, do Corpo Neutro, um livro de artista e também a dissertação de mestrado dele. E aí, Felipe, eu elenquei, vamos dizer, alguns elementos que eu acredito que atravessam o livro todo, né? Entrando pelos diferentes... pela fala dos diferentes personagens e também essa que eu acabei de ler. Então, a primeira coisa que eu ia pedir para você falar era sobre a presença da imagem fotográfica no texto escrito. Porque, assim, eu não sei o quanto deu para captar, para quem estava ouvindo a leitura, mas essa é uma conversa e ela é toda orientada por imagens, pelas fotografias, né? Que vão sendo vistas. Apesar de que no livro a gente não lê, as imagens não ilustram o texto. Então, você lê esse texto e em algum momento você vai ver as imagens. Então, é tudo... Me dá uma sensação de ser tudo mais solto, né? Para que eu, como leitora, possa definir alguns percursos nesse livro. E aí, cada fotografia vai abrindo na narradora esse repertório de lembranças, cheiros, cores, sabores, memórias da infância, descritas por palavras. E me deu essa sensação de que o texto tem um olhar retrospectivo da escritora, narradora,
mas que cada lembrança parece também constituir a personagem de hoje, a que escreve, a Helena. Aí queria saber se podia falar um pouco sobre isso e sobre a importância disso no teu trabalho. Obrigado pela leitura, Ana. Sim, a fotografia é o que desponta a narrativa. Né? De certa forma, aí num jeito de lembrança, né? Noutros trechos do livro, com outras personagens, outros autores, porque é um livro escrito por vários autores, talvez seja o inverso. Talvez seja a própria palavra que faz surgir a imagem, porque tu não tens acesso a ela. Então, digamos que sim, a fotografia é um texto entre imagens. E no caso da Helena Maria, e da maneira como ela se lembra do passado, as imagens ajudam a encadear essas lembranças. E ela, inclusive, está contando a alguém essas lembranças. Inclusive, termina o texto dela dizendo que vão chegar lá, que estão a caminho. Né? De ler essa passagem. Sim. Aliás, esta cadeira onde você está sentado é de Vime do Vimeiro. Faziam-se lá muitas destas. Em casa havia várias cadeiras de Vime do Vimeiro. Sabe que eu não sei porque eu nunca te mostrei estas fotos. Sim, você vai entender quando chegarmos lá. Não dá para explicar. Aqui às vezes parece grande quando lá é pequeno. E no entanto também não dá para entender quem é essa outra personagem oculta que está escutando estas lembranças. Da mesma maneira como não dá para entender em que lugar, ou seja, quem sou eu nesse livro, não é? Ou seja, no sentido de como é uma série de autores que escrevem e alguns dos autores personagens das imagens, então é uma série de primeiras pessoas, de sujeitos que se colocam, mas cuja esses limites estão muito pouco definidos. Então, corpo neutro nesse sentido, se eu posso arriscar possibilidades de entender o que seria isso, é também esse quem é esse que fala, e o Roland Barthes, na Morte do Autor, ele precisamente diz que essa morte deve dar origem ao nascimento do leitor. Né? E então essa primeira pessoa, esse sujeito, quem escreve é quem lê. Então daí é muito bom escutar-te dizer que não deixa de ser as tuas memórias da infância, porque é sobre isso que se trata. Eu acho que agora que você falou, eu me dei conta de algo. Tô tremendo porque estava acabando a bateria. Que todos os personagens falam na primeira pessoa. Isso também causa uma vertigem, né? Porque eu li, e no caso da Maria Helena, da Helena Maria, desculpa, que é essa que eu fiz a leitura, eu tenho essa sensação de desdobramento no tempo e no espaço, né? De ao mesmo tempo que eu vou lendo, ela acessa, ela por meio das fotografias acessa a memória de infância dela. Eu, por meio das palavras dela, acesso as memórias de infância minhas. E eu me identifico muito com a personagem. Em seguida, quando entram os textos do Rodrigo, eles também são na primeira pessoa e também são muito íntimos, né? Ele escreve para as pessoas mais próximas dele, ele manda a correspondência. E aí é quase como se, então, eu posso me colocar ali no lugar do Rodrigo, mas eu já estava no lugar da Helena Maria. Tem algo, talvez, nessas histórias todas na primeira pessoa. Mas sobre o corpo neutro, você falou, era um dos elementos que eu ia perguntar.
Eu fiquei pensando nesses trechos que ela fala do pai que era o fotógrafo, que nunca queria ser fotografado. E depois, bem no final do livro, tem um trecho de um texto, eu vou até ler aqui, vamos misturar um pouco então, que eu tinha deixado tudo organizadinho, mas tem um pedaço que é do Renato Jacques, que ele fala assim: eu desconfio que a compulsão fotográfica do Rodrigo já era indício de alguma outra coisa. Talvez um certo medo contra o qual a câmera é sempre um ótimo amparo. Acho que o Rodrigo nunca foi fiel às imagens que produziu. A mola da sua obstinação, creio, não eram as imagens em si, que, aliás, naquela época, chegavam sempre a posteriori, mas a tranquilidade que o ato fotográfico lhe trazia. Com a câmera na mão, ele encontrara seu modo de fazer-se ou fingir-se presente, interessado, útil. Eu acho muito lindo esse trecho que está já no final do livro, porque eu acho que o tempo inteiro a gente está falando de uma presença ausente do pai, do avô, da avó que se foi, e dessa presença ausente da fotografia. E aí eu, lendo o livro, fiquei pensando se o corpo neutro é o do fotógrafo, é daquele que está por trás da produção, ou da autora, escritora, que desaparece para que eu possa me imaginar na infância dela. Em vários momentos eu tentei pensar nessa questão que o título do livro traz. Essa pesquisa, ela se baseou, foi influenciada pelo estudo do Roland Barthes sobre o neutro, que ele dá, um curso que ele dá no Colégio de França no final dos anos 70, do qual, para ele, neutro não é bem a definição que nós temos de neutro, que é tido como neutro. Ou seja, se lermos a definição no dicionário, nem um nem outro, um estado de indiferença, ficar sobre o muro, ele não votou nem num nem no, ele ficou neutro. Para o Roland Barthes é precisamente o oposto disso. É um estado cadente de luta contra os paradigmas do seu tempo. E então um bom exemplo disso seria um terceiro género que está recentemente a ser apropriado, a ser oficializado. Pronto, na Austrália, acho que tem vários lugares agora, né? Ou seja, em 2015 eu sabia que era a Austrália, o primeiro. E precisamente o que ele diz é que, ou seja, o neutro é precisamente o oposto, é precisamente o facto de coincidir, não é nem um nem outro, não é a negação, mas é precisamente a adição, é um e outro. Então, perante o masculino e o feminino, eu sou tanto homem como de mulher. Eu sou os dois. E no caso de não me identificar nem com um nem com o outro enquanto cristalização do género, eu posso me definir entre. Esse neutro seria um estado entre. Ele inclusive, e é uma passagem que está, uma citação que é possível ler no livro, é precisamente onde ele fala que para ele o neutro é um má, esse espaço entre. Eu vou chegar no corpo neutro, eu estou só a dar assim uma base, porque, ou seja, a minha própria pesquisa tenta estar ao mesmo, a partir de certo momento, a entender-me à frente e atrás da câmara ao mesmo tempo. Não é? Então, sem dúvida, essa ausência esse autógrafo, a ausência que a própria fotografia, pela sua característica, já demonstra, que é algo que fica, que tu relembras pela imagem, não é uma coisa que fica contigo, é sempre algo que já passou. Tem a ver com isso, com algo que está e não está. E se eu te puder ler uma passagem, eu vou-te dar outra definição. Então, no fundo, tudo que... Sei, tem muito barulho aqui na Praça da República, né? Deve fazer... Não tá, aqui não estou ouvindo barulho. Eu estou ouvindo o barulho da minha casa aqui. Que bom. Que bom. Ou seja, precisamente tudo isso só para dizer, precisamente o que o Roland Barthes não quer é definir o neutro.
O neutro é o indefinível. Ele é um estado cadente, assim, é uma tensão. Segundo ele, na opinião dele, o que eu entendo é que, precisamente por algumas pessoas não se identificarem com esses dois géneros, surge um terceiro. Mas esse terceiro já não é neutro. O neutro é precisamente esse. É um estado de indefinição. Sei lá, o match point do Woody Allen. Sobre esse assunto, a gente conversou já, né? Eu falei para o Felipe que eu acho esse livro impecável. Eu li, reli por todos os lados, assim, ele só se abre, né? Ele é uma memória em movimento. Mas essa palavra, eu tenho a sensação que você... É de 2015, né? O livro, 2016. Eu propus para o Felipe que eu acho que ele tem que fazer a dobra do Foucault e encontrar uma outra palavra que hoje, no aqui e agora, traga esse mesmo sentido. Porque ela traz outros... Ela nos traz outras sensações, né? Outros entendimentos, assim. Sem dúvida. E talvez eu não tenha pretensão de cunhar esse termo enquanto um termo conceitual, assim. Mas, no entanto, há várias possíveis definições dele. Então pensa nisso no sentido também irónico da palavra. Uma palavra que existe em todas as disciplinas, na advocacia, na física, na biologia, na química. Corpo neutro existe em todos os lugares e, no entanto, não quer dizer nada. Sim. E é um pouco alieno nisso ao próprio Roland Barthes, era precisamente para tentar falar sobre o referente da fotografia. E essa, tem uma pequena passagem aqui que ele mostra como poderia ser o referente fotográfico, esse corpo neutro. Pode ser o fotógrafo, também pode ser o leitor, autor, A o leitor, escritora, né? a escritora. Nesse Então, livro eu tenho a sensação que a narradora e escritora também acaba por abrir espaço para que eu mesma me coloque nas memórias dela, no que ela escreve. eu acho que, sem dúvida, o título, o nome neutro, a palavra neutro, sem dúvida. E ainda para mais hoje, no contexto político que nós vivemos, né? Um amigo sugere um amigo querido, filósofo, sugere que eu retire o neutro da neutralidade. E que talvez pudéssemos vir a ver a potência que o Roland Barthes escreve se pudesse aplicar hoje. Mas talvez não seja com a palavra neutro. Eu concordo contigo, sem dúvida. Vou-te ler esta palavra. Tá bom, leia. Só. A história não é simplesmente aquele tempo em que ainda não éramos nascidos? Pergunta Roland Barthes. Ele lê na sua inexistência nos vestidos usados pela mãe em fotografias feitas antes que pudesse recordar dela. Tê-la-ia reconhecido entre milhares de outras mulheres e, contudo, não a encontrava, não sendo ela e, no entanto, sem ser qualquer outra. Apenas nas fotografias que existem para si e o afetam, encontra a recente morta-mãe. De modo fugitivo e sem nunca poder reter essa ressurreição durante bastante tempo. Ao reencontrar depois, no espaço da casa, os objetos retratados nessas imagens. E não mostra a fotografia do jardim de inverno do livro A Câmara Clara? Por só existir para si e para nós não ser mais que uma das 1000 manifestações do qualquer. Mas onde a encontra, ela não está. No retrato da sua mais distante infância, longe da semelhança, o seu corpo está e não está na imagem. É tanto um corpo natural, pelo processamento mecânico desse instrumento, quanto cultural aos olhos de quem a vir. E, no entanto, nem uma coisa nem outra. Neutro. Um corpo neutro. E no entanto... Quer dizer, mas não disse. Desculpa. Eu estava pensando em alguns outros
assuntos que eu tinha elencado da primeira leitura ainda. Tem que ver a questão do tempo, né? Mas Claro, um outro que eu vou... me parece, falando em tempo, que me parece muito marcado nessas leituras que eu fiz da Helena Maria, são as diferentes temporalidades e as diferentes formas de medir e de sentir o tempo. Então, tem essa questão do dia da semana, daquela avó que fica lembrando todo mundo nas férias que dia é da semana. Fala de... eu acho muito bonito quando ela fala que na paz do vimeiro e na guerra do ultramar, o pai dela dizia, né, que era essa semana sem semana, que não tinha sábado, domingo, segunda. E acaba nos referindo à situação que a gente está agora um pouco, né? Mas pensar o que é esse tempo sem tempo. Depois a avó que é dominada pelo ponteiro do relógio, então tem hora para fazer isso, hora para fazer aquilo. E ao mesmo tempo, o texto todo fica me levando, me trazendo para o presente, me levando para o passado, para o meu, para o da personagem, para o da história autobiográfica, que também está ali presente, apesar do autobiográfico ali. Mas eu tenho essa imagem de linhas que vão se desdobrando no tempo, nessas diferentes formas de sentir a duração do tempo. E não sei se você pode... também tem a questão da... mas isso é no próximo texto. Talvez eu possa ler mais um pedacinho do texto que não é da Helena Claro, Maria. claro. Esse é o texto... Eu não sei se está assinado de quem é. Eu vou ler um pedacinho e você me diz. Recordo regressar à cidade natal após 3 anos fora, reencontrar a casa onde cresci e uma família que, não sendo muito numerosa, estava agora menor. É um momento marcado pela morte da avó. A família envelheceu, eu envelheci, a casa envelheceu. A casa envelheceu, mas manteve-se familiar à minha memória. Continuo a conseguir percorrer o corredor que liga a cozinha à sala sem acender a luz durante a noite. Pouca coisa mudou. Lembro-me de destacar-se da parede, em particular, uma fotografia em preto e branco que fiz antes de viajar, da avó sentada no sofá. É o aniversário da neta e ela está com uma tiara de papel das princesas da Disney na cabeça. No peito, o crucifixo que sempre usava. Nos braços, o recém-nascido neto. E com a mão que carrega as bodas de prata da família, aconchega a criança no peito e liberta a outra para segurar-lhe a chupeta na boca. Lembro o choro provocado pelo nascimento dos dentes. E observa-me. De novo, né, uma descrição de uma imagem fotográfica. Observando-a naquele dia, senti a estranha sensação do tempo esmagado. Ela não envelheceu. Se através da fotografia o morto regressa, de dentro desse espelho, com memória, ouvir-se-ão certamente vozes que dirão não só o que já foi, como também o que ainda virá a ser. Enfim, aí já é uma outra sensação de tempo, né? Que vem com esse outro personagem, ou escritor. Mas me parece que isso está o tempo todo presente, assim, essas dilatações ou achatamentos do tempo e esmagamento, né? Que você escreve. Pode falar um pouco disso no trabalho? Sim, claro. Uma outra possível definição de corpo neutro é precisamente esse deslocamento, esse lugar onde eu me encontro, né? Porque eu não vivi essas memórias, eu não tive nesses acontecimentos. São fotografias dos anos 60, do final dos anos 60, 68. Então eu não era nascido. No entanto, eu faço a mediação dessas imagens para chegarem a autores que nem conhecem essa família. Ou seja, para essa ponte, esse trecho que tu lestes é atual. Sou eu voltar a casa depois de 3 anos fora. Então, e sim, acho que todos os todos os trechos de texto, porque ele é um texto muito colagem, é uma colagem, não é? Sim, ele não tem propriamente um sentido cronológico,
falando desse especificamente, porque também para quem não viu o livro, uma coisa que é possível fazer a seguir é pôr um link do livro Isso. no. Eu tentei fazer aqui, não consegui, eu deixei, mas a seguir, quando esta live subir no IGTV, acho que eu vou colocar esse link para que a pessoa possa ver o livro que ele está no formato digital. Mas esse livro ele é dividido em partes. São 4 livros de texto. São 4 livros de texto. Está muito luminoso aqui porque a projeção está rolando. E Mas dá para 4 de ver. texto ok. E um de imagem, que é onde estão essas imagens que eu passei no início. E cada livro desses, são 3 deles, eles na verdade são essas 3 instâncias do processo fotográfico. É uma referência à câmara clara do Roland Barthes, né? Que a citação o pedaço que eu li anterior, ele falava dessa fotografia do Jardim de Inverno, né? E que ele encontra, onde ele encontra essencialmente a mãe na câmara clara. Pronto. Essa imagem, e precisamente um texto do Geoffrey Betsham, a existência dessa imagem, e que mostra, segundo ele, como o livro, a câmara clara, é um espelhamento, é feita à imagem da pequena história da fotografia do Benjamin. Então, digamos que eu faço um outro desdobramento desse livro. Então, cada livreto destes, ele é um personagem que também é um autor e é uma diferente instância desse processo, desse mesmo acontecimento documentado pela câmara do pai. Então, é o pai que fotografa, que é o operador da câmara, a criança que é fotografada e, e quem vem a observar essas imagens no futuro. Sou eu e são todos esses outros que eu convidei para escrever. Então, acho que eu te respondi, né? Sim, esse... Sim, enquanto você fala e você puxa essas referências, porque, claro, foi também seu trabalho de mestrado, né? Mas a minha relação com o livro e com as leituras é mais próxima à literatura e ao cinema. E porque os textos me levaram muito, acho que eu te falei, né? Que quando eu tinha 19 anos eu li um livro do Paul Auster, que é O Inventor da Solidão, que fala sobre ele ir até a casa do pai, que tinha uma presença ausente, encontrar fotografias, se eu não me engano, que eu tenho uma memória bem elástica. E eu li ao mesmo tempo que a Câmara Clara, coincidentemente, quando eu tinha 19 anos, eu misturo os dois. Então, por um lado, eu fui lendo e me lembrou muito esse livro. Também me lembrou, ou eu acessei como chama? Do Bergman, que o personagem volta numa das ilhas lá de Estocolmo e visita a casa que ele passava a infância, Morangos Silvestres. Morangos Silvestres, Também, exato. sabe, são todas essas tentativas de acessar uma memória da vida, mas da infância, que de alguma forma parece que a gente compartilha, que há, ou talvez seja uma certa geração, ou uma geração de um século, talvez, mas tem algo aí que o tempo todo faz com que eu acesse as minhas memórias, e tem algo muito... Agora eu lembrei de um outro pedaço de texto, que é da Ana Paz. Eu vou ler, tá? Que também está no livro. Os retratos de família conservam memórias de vida vivida. Como uma onda sonora, propagam-se através da fotografia na medida em que essa ativa a infância, a dela e a nossa. Em nós, que a vemos. Quem nunca sentiu o cheiro amar da infância não o pode rememorar, ressentir, porque conhecê-lo é saboreá-lo, saber é saborear. A fotografia torna esse cheiro presente e pulveriza-o pelas histórias da infância de cada um. E aí
Em certa medida, a infância é assim também. Só quando não se é mais criança é que se pode começar a perceber o que é a infância como um estado em presente contínuo. Eu tenho uma sensação que esse livro capta, talvez, pegando aqui esses trechos da Ana Paz, que estão mais para o terceiro livro, né? Ele capta esse estado presente contínuo da infância, de uma certa infância, talvez, do século XX, e por isso me leve a tantos livros literários e filmes que trazem essa infância, não sei. Ele embolou um pouquinho a tua fala agora, mas eu acho que eu entendi tudo o que tu disseste. Li e escutei a passagem do texto da Ana Paz. E eu concordo contigo, sem dúvida. As principais referências são, sem dúvida, literárias e do cinema. Ah, mas, no entanto, quando se conversa sobre o livro, eu nunca fiz uma conversa como esta sobre este livro. Todas as vezes que me convidaram para mostrar o livro, apresentar o livro, eu propus leituras do livro. Porque eu acho que a própria leitura do livro, ele faz o livro existir. Então, mas, no entanto, tem muita coisa que não está clara, tem muitas referências, e essas referências elas complementam a leitura, elas não vão desmistificá-la, assim. Ela tem coisas aqui que só acontecem no leitor. Ou seja, Sim, eu sinto que está sempre esse espaço para eu habitar esses diferentes personagens, esses diferentes tempos, está sempre aberto. Cada vez que eu leio, eu entro por um lugar diferente, assim. E isso é muito potente do livro. Eu queria ler, só para não ficar faltando, um pedacinho do Rodrigo, porque eu sinto que cada personagem e cada tipo de escrita tem uma referência diferente com a imagem fotográfica e com o tempo e o espaço, essa forma de desdobrar o tempo e o espaço, né? Esmagar e estender. Aí eu queria ler as cartas do Rodrigo que aparece. E quando eu falo Rodrigo, quando você lê o livro, essa foi minha sensação, você também não sabe muito bem quem que é a Helena Maria, quem que é a Maria Helena, quem que é o Rodrigo. Fica tudo um pouco solto e aí você vai... cada vez que eu leio, eu entendo de um jeito as relações entre os personagens, né? Também acho que é um pouco aberto, mas não aberto demais para eu me perder. Mas eu queria ler uma das cartas, ou duas, do Rodrigo, que, na verdade, depois eu entendi que não são cartas, são fotos com um texto atrás. São cartas acompanhadas de uma fotografia com um texto atrás, né, anotado. É isso? uns trechos são cartas, outros são versos de imagens. Isso. Ou seja, ela... E, é isso. Então, tem um que está escrito em cima, a Igreja São Tomé, 1961. E a carta, pai muito querido, a viagem foi uma tortura. Cá cheguei e incorporei a companhia de caçadores especiais. Sou condutor. Faço carreira entre o quartel e a cidade para oficiais. Envio-lhe esta fotografia para que seus olhos acreditem nas minhas palavras. E a igreja, não acha parecida com a de Benfica? O seu, Rodrigo. Aí mais um, tem só a data, está escrito 4/3/1963, e está escrito, esse é aquele que, apesar da distância, te traz sempre presente na memória, em todo o caminho. Me parece que nessas frases que vêm escritas na fotografia, ou com a fotografia dessa pessoa que está longe, né? Está nas ilhas, que foi enviado pela guerra, tem essa distância intermediada pela imagem fotográfica, né? Que a gente falou já, essa presença ausente, um personagem, pai, marido, amante, né? Quando ele escreve no primeiro texto, a personagem é filha. Sim. A Ana caiu. Sim, eu vi ela escorregou. Vamos já. Enquanto isso, eu vou ler uma passagem. Mas, sem dúvida, eu inclusive acho que esses personagens, por serem
por serem colocados em diferentes tempos, né? Eles constroem essa narrativa. É um romance precisamente por essa relação entre eles em diferentes tempos e diferentes espaços. Então, e a fotografia media esses diferentes espaços, esses diferentes tempos. Eu acho que a Ana tem que pedir para entrar, né? E se tiverem alguma pergunta, assim, alguma questão, também será muito bem-vinda. Eu estou lendo tudo o que passa aqui. Bom, eu vou passar agora vou ler um pequeno trecho enquanto a Ana volta a conectar-se e, e acho que vai ficar um pouco claro sobre essas imagens. Esse livro ele é dividido em 5 partes. Um deles é de imagens. Os outros 4 são de texto. E esses 4 textos são escritos por diferentes autores, que alguns são personagens das imagens, que estão presentes nesse livro de imagens. Embora alguns desses autores citem imagens que não estão presentes no livro. E aí eu vou ler um trecho de um exemplo de uma dessas imagens, e da qual é uma referência ao Irineu Funes, um personagem do Jorge Luís Borges. E, como a Ana colocou, e muito bem, que as principais referências são, sem dúvida, a literatura e o cinema. Sim, este foi uma pesquisa de mestrado, este livro foi resultado de uma pesquisa de pós-graduação na ECA, na Escola de Comunicações e Artes da USP, numa linha que é Poéticas Visuais, com o orientador Mário Ramiro. E, perante essa pergunta, se os textos são meus e os personagens são fictícios, é sim e não. Porque eu escrevo um dos textos, um destes livretos é meu, os outros são de outros autores. E essa fronteira entre a realidade e a ficção nesses personagens é ténue. Então é difícil, não posso nem dizer que são fictícios, nem que são totalmente verdadeiros. Eles ficam aí sobre um muro, mas não é um neutro desses que nós não queremos, nós não gostamos. Eu vou ler então esta passagem. Observa agora a roupa que as irmãs vestiam naquele dia e repare num detalhe. Não usam o mesmo vestido. Embora aparentemente idênticos, existe um pormenor que os diferencia. A Ana voltou. Oi, Ana. Oi. Eu estava improvisando. Ótimo. Estava improvisando. Não, eu vou terminar de ler este trecho. Termina. Eu respondi a uma pergunta, fiz um tempo e estava lendo um trecho que eu acho que tu vais gostar de ouvir. Tá. Vou recomeçar. Observa agora a roupa que as irmãs vestiam naquele dia. E um detalhe. Não usam o mesmo vestido. Embora aparentemente idênticos, existe um pormenor que os diferencia. Os bolsos da mais nova têm a cor do vestido e os das mais velhas e os da mais velha não. São brancos e condizem com as costuras. E esse detalhe faz toda a diferença. Por pouco passava despercebido. Elas vestem-se de igual, à exceção desse detalhe. Ambas usam um chapéu de palha, o mesmo tipo de sandálias brancas, com os dedos à mostra, e um vestidinho de alças curto, azul marinho, com costuras brancas.
No bolso direito da mais velha, a estampa de uma âncora reforça o nome da cor e lembra-me o Irineu Funes, personagem de Borges que recordava os mais ínfimos detalhes observados, por mais insignificantes que fossem. Poder-se-ia até dizer que era um indivíduo com memória fotográfica. Só instrumentos destes registram minuciosamente o observado, a câmara fotográfica e a memória de Funes. O homem comum, pelo contrário, lembra certos episódios da sua experiência e esquece o resto. E se algum desses momentos quiser preservar, recorrerá a essas práticas dos sentidos que suspendem o passar do tempo e atrasam a chegada da morte. Uau, eu não tinha visto essas imagens. Bom, este é o exemplo, essa é a imagem, a tal imagem que eu acabei de ler. Sim, eu tinha lido o texto, mas no meu, pelo menos, não tinha a imagem, né? E não tem. É. Antes, quando tu caíste agora, eu estava explicando que, e respondendo à tua pergunta, sem Uhum. dúvida, ela tem uma série de imagens que estão fora de campo, que não estão presentes no livro das imagens, e precisamente esses personagens que estão em diferentes tempos, né? O Rodrigo está antes. Eu estou muito depois, nos anos 80, ele está nos anos 60. O fotográfico acontece em 68. Então tem um jogo aí de construção narrativa, né, dessa edição, que ela que ela é estruturada em cima e à volta de imagens, e algumas delas não visíveis, assim, ocultas. Ou seja, exemplo desse mecanismo oculto do qual o livro é referência, essa invenção de Morel. Mas o que eu falei no começo, eu acho, é essa transdução entre as linguagens da imagem fotográfica para o texto literário, e como a imagem leva. Eu ia até pedir para você falar um pouco sobre essa transdução entre as diferentes linguagens. Exato. Sim, entendi. Mas acho que isso tem a ver com a minha prática, né? Sim. Uhum. Se eu entendi bem a Sim. pergunta, essa transdução das várias linguagens acho que é uma prática, ou seja, de ao mesmo tempo pensar a imagem fotográfica E eu não e estou te como ela se ouvindo. espacializa. Talvez eu esteja travando agora. Estás-me ouvindo agora? Agora sim. Bom, então, o que eu ia só concluir era que tudo se centra à volta da linguagem fotográfica, mas como a própria fotografia se espacializa em livro, né, numa Uhum. instalação, numa performance, então essa transdução também do próprio corpo, né, que ora aparece à frente da câmara, ora atrás, ora é a própria câmara, né, assim, no sentido do Funes, o memorioso. Uhum. Para mim é isso, é o que é a linha que passa por todos os trabalhos, assim, né? E de fato tem a parte do espaço. É que como a gente não aqui não tem essas imagens, mas tem aquela, né, a fotografia. Talvez eu possa ler um pouco aquele trecho. Você lembra que horas a gente começou a Bom, segunda ligação? Hã? mais ou menos. Mais ou menos. Acho que devemos ter uns 10 minutos agora. Deve estar Tem tudo terminando isso? agora. Então, algum momento corta. É que aqui Tá não bom. aparece em lugar nenhum a dizer que tempo tem. Estamos aqui a falar de tempo e não tem tempo aqui.
Então eu estou vendo por aqui, para o lado. Deixa eu achar aqui que eu queria ler, então, esse pedaço que descreve essa imagem, que é a espacialização. Olha, alguém avisou que começou às 5h30, obrigada. Obrigado. Então tem um tempo ainda. Que bom. Então tem 15 minutos. Eu vou ler o texto 14. que você... Eu vou ler o texto, um pedacinho, tá? Do começo do texto que você escreve. Estou sentado à mesa, de frente para a janela, e observo pelas suas frestas que existe apenas um pátio interior e recolhido de um mundo em movimento. De além dessas paredes, chegam só ruídos que soam ao que em dias foram e já não o são. Olho para a esquerda e sobre a minha mesa está um conjunto de fotografias recolhidas do meu arquivo, onde se encontram paisagens, objetos, composições, encenações e retratos de família. Esses retratos dizem-me claramente que não haverá palavras suficientes para contar a sua história, pois provém de antigos álbuns que pouco têm hoje a dizer. Assistem agora à descendência impotente em mantê-las vivas e aguardam juntas seguirem no meu caixão. E pergunto-me, fará sentido procurar os mortos nessas folhas de papel? Essas que acrescentam um pouco mais que a memória e um pouco menos que a presença? Talvez sim, e essa seja mesmo a vida própria dessa invenção de Morel. Que o acolha após a morte e o faça renascer aos olhos de um futuro desconhecido. Esse é o começo da descrição da imagem que a gente vê no livro depois, né? De alguém sentado e essa mesa organizada com as fotografias, os livros empilhados. Então, tem também aí, só para pensar, quando a gente falou das linguagens, da fotografia, da escrita, tem sempre também no seu trabalho, eu acho, essa transdução da imagem bidimensionalizada na fotografia para o espaço tridimensional, né? Você falou, né? Uma espacialização dessa linguagem. Acho isso bem importante, assim. Também, mesmo no livro, um livro de artista, por meio da instalação que você fez e da fotografia da instalação, que eu não sei se tem aí, se dá para mostrar na projeção, acho que não, né? Não, tem sim. Eu vou subindo, eu vou chegar lá. Eu só queria te mostrar Eita, bom. esta imagem tu não viste, mas no meio desse texto que tu dizes, esse livreto que eu escrevi, tem Uhum. a página 20, tem um corte, né? Tem um corte e entra aqui Uhum. um recorte do Ingmar Bergman, e tu citaste o Bergman há pouco. E isto de facto aconteceu. E esta é a imagem que estava entre as páginas do Cenas de um Casamento. Eu encontrei esta imagem num sebo. Eu, quando abri o Cenas de um Casamento, do Ingmar Bergman, dentro dele, bom, desculpa, está muito luminoso. Dentro dele, ele tinha esta imagem. E isto desponta toda a narrativa. Ou seja, se o Roland Barthes teve que ir atrás da imagem da mãe, onde realmente a encontra, esta veio de encontro a mim. E é a minha mãe. Sim. Bom, e isso tem uma nota de rodapé nesse trecho, nesse corte, né? Eu só queria mostrar essa imagem para que tu veres a imagem, porque essa imagem não está em lado nenhum, mas ela desponta todo este livro. Isso. E quando eu comentei que montei a instalação no Diário Contemporâneo de uma mesa, era essa mesa. Mas depois não tinha o corpo. Tinha um espaço em branco, um espaço vazio para o leitor. Então essa mesa de referências, essa cartografia, né, da própria pesquisa, do próprio fazer, essa imagem acho que comenta o que tu acabaste de falar, né? Essa espacialização, essa materialização. Uhum. Posso ler só um pedacinho, a continuação do que eu tinha lido? Por favor. Tá meio cortado. Você tá me ouvindo, né?
Olho para a direita e estão livros amontoados sobre a mesa. Por detrás desses, outros, de pé, enfileirados, encostados uns nos outros ao longo da parede. Estendo o braço, agarro o livro que está sobre a coluna ao meu alcance e abro numa página aleatória para ler Não Tenho Recordações da Infância. Eu acho muito bonito essas idas e vindas do texto, porque quando você lê, quando eu leio a Helena Maria, eu me sinto a Helena Maria, e eu penso na infância, e depois quando eu leio o seu texto, e você abre um livro qualquer e lê Não Tenho Recordações da Infância, sentado nessa mesa, né, que está descrita no texto e que aparece na imagem espacializada, essas entradas nas diferentes sensações da infância, da imagem fotográfica, do objeto fotografado, do fotógrafo, né, desse suposto corpo neutro. Me parece que eu entro em tudo isso de formas muito diversas, assim. Então vai complexificando as leituras. Eu acho isso muito, muito potente do livro. Ana, deixa-me agradecer-te muito por teres aceito o meu convite. Neste momento Obrigada a você. temos 1 minuto e 15, 13, então vai desligar logo menos. E só para dizer que eu gostei muito desta experiência, embora tenha sido complicado tecnicamente, né? Realmente como propor um encontro sem estar próximos, em presença. Encontro sem presença só aqui, né? Sim. Mas eu vou agradecer muito ao Roteiro de Ateliês este espaço, agradecer por nos receberem e eu vou colocar o link do livro. Eu queria agradecer também ao Roteiro de Ateliês e a você. E foi muito bom a gente poder entrar nesse livro e espero continuar conversando. E adorei quem passou por aqui, quem ainda está. Agradecemos, exato, agradecer a participação de quem esteve connosco e que nos escutou e as perguntas foram feitas. Agradecemos muito a vocês. Muito obrigado e, bom, e até breve.